Oi, gente! Eu sou a Gil, sou professora de História Geral do Vestibular Cidadão e hoje eu vim aqui para corrigir alguns exercícios que eu já postei há muito tempo no nosso Moodle, mas que eu acho que não teve assim aquela apreensão que eu gosto, entendeu? Então a gente vai corrigir os exercícios da lista. Eu vou dividir a lista em três partes, ou seja, em três vídeos diferentes. Essa primeira parte eu vou tratar de Grécia, a próxima parte vai ser de Roma e a seguinte vai ser de Idade Média. Eu também pretendo postar listas sobre o conteúdo que eu tô elaborando agora, né, que é o conteúdo de Idade Moderna e de Idade Contemporânea, mas por ser um conteúdo que eu considero muito mais trabalhoso e muito mais extenso, eu vou esperar realmente eu terminar de postar o conteúdo antes da gente fazer alguma lista. E aí eu vou dar um tempinho também para vocês poderem dar uma estudada no conteúdo e aí a gente faz a lista. Tudo bem? Aí eu pretendo fazer correções assim que nem essa, porque aí eu acho que é legal porque aí eu acho que é legal porque dá pra gente explicar a coisa para além da questão, né? Dá pra gente dar aquela contextualizada com o conteúdo e tudo mais. Então, vamos começar? A número um da lista diz o seguinte: no século V, integraram-se duas grandes ligas como enérgicas tentativas para acabar com o isolamento. O que ele está falando, gente? Que no século V, que é quando a Grécia começa a entrar em declínio, duas grandes ligas começaram a tentar quebrar esse isolamento, né? De que isolamento que ele está falando? Como um exercício de Grécia, a gente vai descobrir, na verdade, que era o isolamento das cidades-estado. Vamos continuar. Poderia cada uma delas, obedecendo respectivamente a Lacedemônia e a Atenas, ter efetuado um grande trabalho de unificação. Só uma observação, gente. Lacedemônia é uma região na Grécia Antiga, Lacônia também chamada de Lacônia, da qual Esparta era a capital. Tudo bem? Então, assim, ele tá falando ali de duas ligas, uma que obedecia a Esparta e outra que obedecia a Atenas. Tudo bem? Vocês não precisam saber disso, mas vocês precisam compreender esse texto. Ele está falando que existiam duas ligas, uma delas obedecia a Atenas e a outra obedecia a Lacedemônia. Elas podiam ter feito um trabalho de unificação, não lhes houvesse a rivalidade impelida ao conflito. Então ele está falando de que conflito? Da Guerra do Peloponeso. Lógico que vocês não precisam saber que é a Guerra do Peloponeso, porque ele está fazendo ali, essa questão ela faz referência especificamente ao texto. Mas, eu vou explicar mesmo assim. Lembra que teve a Guerra Médica, que não é a guerra que as pessoas brigavam com bisturi, não tem nada a ver, mas a Guerra Médica é basicamente a guerra contra os medos, que hoje em dia são o povo persa. Eu até cheguei a mostrar pra vocês o mapa. Lembra que a Persa é pertinho, assim, da Grécia? E aí Atenas fez essa liga, né, que foi a Liga de Delos, para poder, bom, sei lá, impedir novas guerras, poder reunir várias cidades-estado. Só que ela tava roubando dinheirinho, né? E aí Esparta ficou indignada, falou: pô, isso é uma falta de respeito, meu irmão, não dá, sabe? Eu vou criar uma outra liga, por que não? Aí foi lá, Esparta criou uma outra liga chamada Liga do Peloponeso. E aí essas duas ligas, cara, elas começaram a ter tensões, assim, sabe? Sabe quando você entra na sala e aí é servida aquela torta de climão, sabe? Que você fica, meu Deus do céu. Então era assim, era desse jeito. E aí começaram as tensões ali entre Esparta e Atenas. E Esparta e Atenas eram cidades muito diferentes, né? Atenas era uma cidade muito voltada para o comércio, tinha relações com os estrangeiros, né? Atenas não tinha uma terra muito fértil, eles valorizavam muito esse negócio do fazer político, né? Então, porque eles não podiam produzir ali para a própria subsistência, né? Eles precisavam das outras pessoas. Então, essa coisa do fazer político pros atenienses era tipo um luxo, era uma chiqueza, entendeu? Enquanto Esparta era aquela cidade militarizada e eles tinham terras férteis, então eles eram uma cidade muito mais fechada. Por quê? Porque eles podiam produzir o próprio alimento, eles não precisavam de mais ninguém, eles eram, meu amor, precisava de mais ninguém. Quando você pensava ali em fazer comércio com Esparta, Esparta já estava lá produzindo as próprias coisas, entendeu? Então era desse jeito. Eu acho que essas são algumas informações que é bom vocês terem em mente para poder responder essa questão, tá bom? Lembrem que a Hélade, a Grécia, ela não era homogênea, ela era plural, então elas tinham várias maneiras diferentes de se organizar as cidades-estado.
E essas ligas eram uma forma de organização. Já dei a resposta aqui. Vamos lá. No texto, o autor analisa uma característica da Grécia Antiga que teve como fundamento a letra A, negação dos direitos dos estrangeiros. Não, gente, eu acabei de falar que a Atenas, por exemplo, precisava dos estrangeiros. Letra B, organização política em cidades-estado. É exatamente isso, né, gente? Essas ligas eram formas de você reunir cidades-estado diferentes com um propósito em comum. Por exemplo, uma determinada guerra, né? Se organizar para uma determinada guerra. Ou talvez agir de maneira diplomática para evitar guerras, né? E coisas do gênero. Letra C. Centralidade da mão de obra escrava. Gente, essa também entra naquela coisa que eu falei pra vocês, de que a Hélade não era homogênea. Então, assim, algumas cidades iam ter, sim, a mão de obra escrava como algo mais central, mas outras, na verdade, iam ser muito mais voltadas pro trabalho servil, pro trabalho camponês e por aí vai. Além disso, essa também não tem nenhuma relação com o texto, e o texto é algo que vocês precisam ter em mente quando forem responder esse tipo de questão, tá bem? Letra D, diversidade religiosa dos povos da região. Beleza, tinha uma diversidade religiosa, eles estavam ali num esquema de crença que era politeísta, às vezes uma cidade ele pegava determinado deus como um patrono da cidade, né, coisas do gênero, mas de novo, essa questão não tem nenhuma relação com o texto, então vocês precisam ter em mente o texto. E a letra E é a ausência de códigos jurídicos, que também não tem nada a ver, né, gente? Se vocês forem parar para pensar, existiam duas ligas que estavam submetidas a um determinado código, que eu não vou nem dizer que é jurídico, que eu não sei se é jurídico ou não, mas um código de ética, um código moral e um código de organização que era ligado ou a Atenas ou a Esparta. Tudo bem? Questão número 2. Leia o quadrinho abaixo. Todos têm direito ao voto, diz o cara em frente a uma plateia gigante. Oba, bravo! Menos mulheres, obviamente. Aí todo mundo, oba, bravo! Só que aí a plateia tá menor. Claro que menos os pobres também. E aí a plateia tá menor, e aí tem gente gritando oba, claro, e continua, oba, bravo, e continua assim. Menos os escravos, tá certo? E aí, oba, bravo. E aí, menos os menores de 18 anos. Claro. E aí só fica uma pessoa no fim das contas, né? Fora esses detalhes, todos podem votar e aí, tipo, só tem uma pessoa. Aí ele vai falar o seguinte. O quadrinho do cartunista Gilmar, publicado em 2010, expõe uma crítica contemporânea ao que se apresentou como democracia na Atenas da Antiguidade Clássica. Gente, para essa questão é importante vocês lembrarem que a democracia da Antiguidade Clássica e a democracia hoje são democracias muito diferentes. Atenas tinha um modo de democracia que era uma democracia muito mais direta, que era só a elite que participava, só que essa elite tinha controle, né, das coisas que aconteciam com ela. Então, por exemplo, se eles votavam lá, vamos para uma guerra? Vamos! E aí era essa própria elite que ia para essa guerra, entendeu? Eles não estavam tomando decisões de maneira indireta, como é o jeito que funciona a democracia representativa, que é a democracia que a gente tem aqui no Brasil. Por que democracia representativa? Porque a gente elege os nossos representantes. Então, quem tá lá, teoricamente, está representando os nossos interesses. Mas a gente sabe que isso funciona de maneiras diferentes, né? A democracia ateniense, então, ela era uma democracia mais direta, né? E que ainda assim tinha suas falhas. Entendeu? Muitos filósofos lá da Grécia Antiga diziam que a democracia ateniense ela não era uma democracia coisa nenhuma. E que seria muito mais democrático ter, por exemplo, sorteio. Né? Tem gente que diz, inclusive, que a nossa democracia representativa seria muito mais democrática se ela fosse por sorteio, por exemplo. Eu não sei, gente. Eu não sei opinar. Vamos lá. Vamos ler as alternativas, tá bem? A letra A das alternativas abaixo, qual expressa de modo consistente a tal crítica lá feita pelo cartunista Gilmar, né? Vamos lá. Letra A. A apatia da população que não tinha o hábito de participar das decisões tomadas nas assembleias dirigidas pelos cidadãos? Bom, gente, não era apatia, disso vocês podem ter certeza.
A participação política para os atenienses era considerada uma coisa assim chique, de alta classe, entendeu? Que eles queriam fazer, eles queriam participar, eles achavam o máximo. É um negócio fino mesmo, entendeu? Gente. Até porque quem fazia política, né? Esse fazer político era restrito a uma aristocracia ateniense. Então, assim, é difícil você classificar isso como uma apatia, porque eles estavam tomando as decisões que iam afetar a própria vida deles. Beleza? Vamos lá, letra B. A contradição envolvendo o ideal democrático e a exclusão real da participação política de sujeitos considerados não cidadãos. É exatamente isso, né, gente? Principalmente porque a gente vai vendo a plateia diminuindo a partir dos preceitos lá que eles usam para escolher o que é ou não um cidadão, né? Por exemplo, as mulheres não podiam ser cidadãs, pessoas menores de 18 anos não podiam ser cidadãs, pessoas sem terras não podiam ser cidadãs. Então, assim, a cidadania era uma cidadania bastante restrita, era uma cidadania que tinha limites, era uma cidadania muito limitada. E se só podia participar politicamente quem era cidadão, então essa participação política ela também era muito limitada e muito restrita. Vamos lá, vamos continuar só para ter certeza que não é nenhuma das seguintes. Letra C. A equivalência entre uma forma democrática ateniense e a que é utilizada atualmente na sociedade brasileira desde a Constituição de 1988. Eu já disse para vocês, não tem nada a ver, são formas de democracia que são muito diferentes, então vamos seguir para a próxima. Letra D. A necessidade de se constituir na sociedade grega da antiguidade uma forma de democracia representativa, na qual cada eleitor escolhia seus representantes. Democracia representativa é agora, gente. A democracia antiga era muito mais direta, tudo bem? Eles tomavam as decisões e eles mesmos aqui tinham que lidar com elas. E letra E. O favorecimento dos sistemático de representantes de partidos políticos que nem sempre representavam a maioria da população. Gente, não tinha nem partido político. Não cabe essa afirmação aqui, tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Ela diz o seguinte: a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos, ou seja, dos cidadãos dotados de plenos direitos políticos, era imprescindível... Oh, meu Deus, me perdi. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que existia uma soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos e que ela era essencial para o funcionamento da polis, da cidade-estado, certo? Aí ele vai perguntar o seguinte: nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Pera lá, quais são os critérios para participação política em Atenas, gente? Vocês lembram? Era ter terras, ser filho de pai e mãe ateniense, ser homem e ser maior de idade, não era? Então, aqui o que ele está perguntando é qual que era o critério desses que ele coloca abaixo, né? Que diferenciava uma pessoa com plenos direitos de um simples reles homem livre. Ou seja, o que diferenciava essa pessoa que tinha direitos políticos daquela pessoa que era livre e que era homem, que era filho de pai e mãe ateniense, mas não tinha terras, né, gente? Terra é o ponto principal que dá poder e soberania para determinada parte da população ateniense. A posse de terras, gente, é tão importante porque em Atenas, eles, como eu disse já antes, eles não tinham boas terras para poder fazer aquela produção de agricultura legal, né? Então, assim, quem tinha terra era realmente super poderoso. Então, vamos só conferir quais são as outras questões, né? A resposta é a letra A, controle de terra. Vamos ver por que as outras não fazem sentido.
Liberdade de culto. Se uma pessoa tem liberdade de culto, significa que ela pode exercer a sua religião e ainda assim ter uma certa autonomia política, né, gente? Então não tem nada a ver, assim, liberdade de culto não condiz com a questão, tudo bem? Igualdade de gênero é a mesma coisa, também não condiz com o que a questão está perguntando, não é uma resposta para essa questão. A exclusão dos militares não faz sentido também, porque as aristocracias antigas, até mais ou menos o fim da Idade Média, eram aristocracias bastante militarizadas. Então, o que acontece? A nobreza, depois, por exemplo, ela vai ter uma atividade militar muito grande. Essa aristocracia grega, ela tomava as decisões e ela mesma sofria as consequências das suas decisões. Então, eles iam pra guerra e eles eram bastante militarizados, inclusive em Atenas, não tanto quanto em Esparta, mas também tinha essa importância do exército. E por último, a exigência da alfabetização, bom, simplesmente não era um critério para a definição dos direitos políticos atenienses. Então, ela não vai entrar aqui. Essa questão agora, ela é um pouquinho mais decoreba, então a gente vai fazer ela bem rapidinho porque ela é um pouco mais... Ela é tranquila de responder, na real. Vamos lá. Da FGV. Leia o texto. Aos 7 anos, deixava sua família para iniciar a educação militar. Aos 20, era admitido num grupo de outros guerreiros, a participação era obrigatória. Aos 30, ganhava poder de voto na Apela, assembleia militar que indicava o Conselho dos Anciãos. Aos 60, se fosse um membro da aristocracia, podia ser indicado para o Conselho de Anciãos, a Gerúsia. As informações fazem referência a Meteco Ateniense. Gente, Meteco Ateniense não faz nem sentido, porque Meteco era a maneira que o pessoal lá da Hélade se referia aos estrangeiros. Então, não faz muito sentido, assim. Tudo bem. Nobre troiano. Até poderia ser, né? Assim, se a gente não soubesse que a gente está falando de um cidadão espartano. Letra C, cidadão espartano. Gente, Esparta era uma cidade bastante militarizada, então as pessoas já começavam a treinar logo na infância. Chega a 5, 7 anos de idade, vai aprender a ser milico. E é isso aí, entendeu? Um escriba egípcio não faz muito sentido ser um escriba de qualquer lugar, porque a gente aqui tá falando de formação militar. Então a gente tá falando de ir pra guerra, tá falando de deixar a família para ter essa educação militarizada, tá falando de ser admitido em grupo de guerreiros. Então não tem muito a ver com a profissão de escriba. O que é um escriba, gente? É alguém responsável por documentar, por escrever, por criar histórias, coisas do gênero. Então não faz muito sentido, tá? E a letra E, um tribuno romano. Tribuno, gente, tem a ver com tribuna. Então, é a pessoa que tá cuidando da justiça, é a pessoa que tá ali nos tribunais, fazendo julgamento, essas coisas. Então, também não tem nada a ver, tudo bem? Eles colocam essas outras questões só para distrair, mas a gente sabe que é um cidadão espartano. Esparta é conhecida por ter essa formação militarizada, assim, bem restrita. Então, foquem nisso, beleza? Essa é um pouquinho mais longa, mas ela é tranquila também. Vamos lá. Os gregos sentiram paixão pelo humano, por suas capacidades, por sua energia construtiva. Por isso, inventaram a polis, a comunidade cidadã em cujo espaço artificial, antropocêntrico, não governa a necessidade da natureza, nem a vontade dos deuses, mas a liberdade dos homens, isto é, sua capacidade de raciocinar, de discutir, de escolher e de destituir dirigentes, de criar problemas e propor soluções. O nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção grega, a mais revolucionária politicamente falando, que já se produziu na história humana, é democracia. Assinale a alternativa correta, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga. Então, o que ele está falando aqui, gente? Ele estava falando da estrutura da polis e da política, do que a política significava para eles, né? Vocês lembram que eu falei que a política era uma coisa chique, elegante, que era quase um símbolo de status mesmo. E esse fazer político era muito importante para eles. E era onde eles existiam enquanto seres humanos, né? Enquanto homens, por assim dizer.
Então, quando ele fala aqui de espaço antropocêntrico, o que quer dizer antropocêntrico, gente? É que é centrado no homem, né? E aí que ele não tá falando do homem sexo masculino, mas ele tá falando do homem nesse sentido da humanidade. Apesar de que o cidadão era somente o homem mesmo, sexo masculino. Vamos lá, então, para as questões. Assinale a alternativa correta, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga. Para os gregos, a cidade era o espaço do exercício da liberdade dos homens e da tirania dos deuses. Gente, ele fala literalmente que a polis, ela era um espaço antropocêntrico, voltado para o homem, onde nem a necessidade da natureza e nem a vontade dos deuses tinha poder, né? Era um espaço antropocêntrico. Mantenha isso em mente. Os gregos inventaram a democracia, que tinha então o mesmo funcionamento do sistema político vigente atualmente no Brasil. Isso cai muito e tem gente que erra. Eu já falei isso mais de uma vez aqui. Não era o mesmo sistema. A democracia grega era muito mais direta do que a democracia brasileira. A democracia brasileira é uma democracia representativa, enquanto lá eles não escolhiam representantes, eles escolhiam realmente o que ia impactar a vida deles ou não. Tudo bem? Eles é que tomavam as atitudes políticas. A letra C. Para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na polis e estava relacionada à capacidade de invenção política. Sim, gente, a liberdade deles enquanto humanidade estava era totalmente ligada a essa liberdade política, entendeu? Então, assim, para você exercer a sua liberdade, você precisava fazer parte dessa política, dessa organização política, desse fazer político, você precisava debater e se enfiar lá naquelas tretas políticas da Grécia Antiga, tudo bem? E a letra D é: a democracia foi uma invenção grega que criou problemas em função do excesso de liberdade dos homens. Excesso de liberdade, gente, eram pouquíssimas as pessoas que podiam participar politicamente. Como é que a gente está falando ali de um excesso de liberdade, né? Não faz muito sentido. Agora vamos para a próxima questão, a questão número 6. E a última desse questionário. Ela tá perguntando o seguinte, é uma questão de escrita, né? Vocês têm que elaborar um textinho. Mas basicamente, vocês têm que comentar sobre o processo que levou à Guerra do Peloponeso. E eu até já comentei dele antes, mas os principais pontos que eu acho que vocês têm que falar é sobre as guerras médicas, que foram essas guerras que aconteceram com os medos, e aí depois das guerras médicas, eles resolveram criar uma liga, né, para unir as cidades-estado, para se precaver em caso de outra guerra, caso alguma outra coisa acontecesse, criar algumas relações diplomáticas ali entre as polis gregas, né? Então vai lá e Atenas, que tinha se destacado na guerra médica, né? Nas guerras médicas, Atenas vai lá e cria essa liga, a Liga de Delos. E aí Esparta começa a olhar para a Liga de Delos, de Atenas, e começa a ver, pô, Atenas tá roubando o dinheiro que a gente tá metendo nessa liga. É uma falta de vergonha na cara, não é mesmo? E aí vai lá e Esparta vai criar o que a gente conhece por Liga do Peloponeso. Essas ligas, elas vão começar a entrar em tensão, essa tensão vai crescer, até que elas acarretam em um conflito muito sério, que vai acontecer na Península do Peloponeso, e vai acarretar na queda da Grécia, no fim das contas, vai acarretar no declínio da Grécia Antiga. Tudo bem? É isso aí, gente. Por hoje eu vou encerrar o vídeo, mas em breve eu estarei postando também a correção dos exercícios do Império Romano, tudo bem? Então, até o próximo exercício. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de me procurar no Moodle. Eu tô aqui pra tirar dúvida de vocês mesmo. Se eu não souber, eu vou correr atrás. Então, vamos lá, tamo junto. Uhul, quarentena!